um termo aqui que eu tô meio que desenvolvendo, que eu chamaria de breaking point, né, que é o ponto de quebra, que é basicamente seria o gatilho que faz com que o cara finalmente resolva dar as costas para as mulheres, entendeu? Resolva viver um estilo de vida de celibato. E para pegar, por exemplo, outros caras, vamos pegar algumas figuras conhecidas aí da Manosphere. Falar, obviamente, do pessoal da gringa. A gente poderia pegar, por exemplo, o Raging of the Eagle, a gente poderia pegar o TFM, a gente poderia pegar o Stardust. Por exemplo, o Raging of the Eagle, o cara é um produtor de conteúdo que já deve estar nos seus 40 anos, o cara já é bem velho. Cara betão, nerd. E ele é aquele cara que solta aquela frase conhecida dizendo que, assim, basicamente ele agradece ao feminismo. O Raging on the Eagle mesmo, ele falava que ele agradece ao feminismo porque se não fosse pelo feminismo, ele provavelmente ele ia estar casado com os 2 filhos e sabe-se lá se já não teria tomado um divórcio ou não, porque o cara já tem uns 40 anos, né? Então, lá para os Estados Unidos isso já seria considerado geração X, e a gente sabe que a geração X se divorciou pra caramba. É óbvio que na geração Y continuou também aumentando os divórcios, só que na geração Y os casamentos diminuíram bastante também. Já na geração X ainda teve uma quantidade de casamentos bem equivalente à dos boomers, só que um monte de divórcio. Então, basicamente, o breaking point do Raging on the Eagle foi perceber que se ele continuasse perseguindo mulher, tivesse se casado e tido filhos, ele basicamente ia virar um gadinho, ele ia virar um escravo da esposa e dos filhos, e não ia ter tempo para os hobbies dele nem nada disso. Então essa foi a escolha dele, mesmo porque até nos vídeos dele ele fez a comparação como se o casamento fosse um emprego. Pegando todo o histórico das leis de casamento e de divórcio, desde lá da década de 60, 70, ele falava o seguinte, ele falava que imagina que tu tem um emprego, só que a cada ano que passa, o teu salário ou fica estagnado ou ele diminui. A quantidade de benefícios que tu tem é cortado cada ano que passa. E também a tua quantidade de atribuições, né, cobranças e responsabilidades aumentam. Basicamente, tu ia querer continuar nesse emprego indefinidamente ou tu ia simplesmente levantar um dedo médio para a empresa e cair fora. Então, basicamente, esse foi o breaking point do Raging on the Eagle. Ver que, basicamente, o arranjo de casamento é uma coisa assim que não só não traz benefício para o homem na situação atual, como a cada ano que passa, o benefício vai diminuindo. Aí se tu pega, por exemplo, o Stardust, né, o Thinking Ape, eu acho que deve ser um vídeo bem antigo já, e basicamente para ele, o breaking point foi perceber que mulher é simplesmente só para lazer, é só hedonismo. Teve até um outro vídeo que tinha um rapaz jovem, devia ter os seus 19 anos, assim, estava querendo arranjar uma namorada. E daí contando a história, né, o Thinking Ape ele costuma ler os e-mails dos caras. E daí ele falando pro Thinking Ape, tá, tipo, namoro é isso? É só uma guria pra ficar jogando papo fora, saindo pra jantar, lanchar, passear na rua, é isso? Não tem nada além disso? E daí o Stardust respondeu, sim, é só isso, cara. Não tem mais nada além do que isso. É simplesmente alguém pra tu ficar transando e saindo pra comer junto. É só isso. Só que também o outro ponto do Stardust foi num vídeo lá da época que ele ainda interagia com o Barbarossa, que ele fala que era quando ele percebeu que todas as ex-namoradas dele faziam ultimato. Chegava um ponto assim que a mulher pressionava ele a fazer alguma coisa que ela queria fazer, ou queria que ele fizesse, né? E daí ela falava, tipo, se tu não fizer isso não tem problema, eu arranjo quem queira, tá ligado? Então, basicamente, ele percebeu que não só, que nem ele sempre fala, que todo relacionamento ele é transacional, como as mulheres atuais, elas deixam isso totalmente claro. Elas deixam totalmente claro pros caras, fazendo o ultimato, dizendo que o cara é totalmente descartável. Que se o cara não fizer o que ela quer que ele faça, ela vai simplesmente terminar o relacionamento e arranjar outro cara. E nesse caso eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de namoro também. Entendeu? Então, vamos lá, imagina o cara tá namorando aí e a mulher já tá fazendo ultimato durante o namoro. Se isso não é uma red flag pro cara simplesmente não querer ter nenhum tipo de relacionamento mais além disso, mais sério de casamento com essa mulher, eu não sei mais o que que é.
Então, o breaking point do Stardust foi quando ele percebeu que, para as mulheres, todos os homens eles são intercambiáveis, são descartáveis, são substituíveis. Então, logicamente, isso faz o cara ver que, olha, eu não tenho que investir. Eu não tenho que investir além de algo casual. Sendo que, por exemplo, o Stardust já está praticando celibato, acho que desde 2013. O Raging on the Eagle deve estar praticando desde 2014, 2015, por aí. E daí tu tem, por exemplo, também o TFM. O TFM ele começou o canal dele lá por volta de 2015. Foi quando surgiu ali o que veio antes do Me Too lá na Califórnia, que foi o Yes Means Yes. Yes Means Yes foi basicamente aquele negócio de... Como é que é? Acho que é o termo, prescrição. Quando nas universidades da Califórnia, lá nos Estados Unidos, começou a surgir um monte de acusação de estupro. Sei lá quantos meses já tinha passado, entendeu? Então, assim, a mulher ela tinha um relacionamento com um cara, ou de namoro ou casual, e daí passava alguns meses, a mulher ia lá e fazia uma acusação de estupro. E na época o pessoal comentou, isso está começando nas universidades, isso vai acabar virando lei depois. E a gente vê hoje em dia que tem um monte de país que já tem isso. Inicialmente essas acusações de estupro, elas tinham que ser feitas no primeiro mês, desde que aconteceu o estupro. Depois, agora, cara, pode passar meses e depois desse Yes Means Yes, quando veio depois o Me Too, anos, entendeu? Como, por exemplo, é o caso do Harvey Weinstein, do Bill Cosby. E daí esse foi o momento que fez o TFM assim, ó, não, celibato agora, não quero saber de mulher, o risco tá grande demais, mesmo porque o TFM, ele sofreu uma acusação de estupro quando ele estava no ensino médio. Que eu acho que uma namorada dele traiu ele chamou ela de vadia, alguma coisa assim, e a guria fez uma acusação de estupro contra ele. E daí, no desenvolvimento do canal do TFM, tem um outro ponto que ele até já falou várias vezes, que além dessa parte do risco de acusação de estupro, tem também a questão de quando ele percebeu assim que mulher não tem lealdade, a mulher ela não é capaz de amar o homem da forma que ele quer ser amado, da forma que o homem ama a mulher. E daí, a partir disso, ele percebeu que, cara, então mulher é inútil, entendeu? Se a mulher não é capaz de dar o que eu espero, o que eu quero, ela é inútil. Então, nesses casos dos produtores de conteúdo, a gente consegue ver que cada homem ele tem meio que aquele breaking point dele. O ponto de quebra no qual o cara decide simplesmente abandonar o relacionamento totalmente. E tu consegue ver que cada um desses breaking points, ele é diferente para cada homem. Vai depender da personalidade do cara, vai depender dos valores do cara. Basicamente o breaking point, o meu, quando eu cheguei ali na fase de autorrealização do ciclo Red Pill, foi quando eu percebi duas coisas. Esquece esse negócio de amor, entendeu? Ah, a mulher amar o homem do jeito que ele quer ser amado, essas coisas. Não, besteira, isso daí sei lá, vai depender de cada pessoa. Para mim isso daí é carência. Mas para mim foi quando eu percebi duas coisas bem importantes que são as seguintes. Em primeiro lugar, mulher não tem lealdade, certo? Só essa parte da mulher não tem lealdade já implica que não vale investimento. Não vale investimento, não vale investimento de longo prazo. Realmente sempre tem que ser casual ou no máximo namoro de curta duração. Curta duração eu digo menos de 2 anos. Porque o que a gente percebeu? Foi só liberarem o divórcio no fault, o divórcio sem culpa, né, no qual não tem nenhum acontecimento grave rolando dentro da casa. Simplesmente liberam o divórcio e a mulher ela pode pedir o divórcio porque está entediada, está infeliz, entendeu? Não ama mais o homem, entendeu? Ou lógico, né, simplesmente já está interessado em outro cara, simplesmente quer pular para outro galho por causa da hipergamia. Então só quando eu percebi já isso, ok, mulher não tem lealdade nenhuma, foi só liberarem o divórcio que elas simplesmente abandonaram o homem, abandonaram família, filhos e etc. E estão só seguindo a hipergamia delas, o hedonismo delas. Então esse foi o primeiro ponto para mim. O segundo breaking point, né, o segundo ponto de quebra para mim foi o seguinte, foi quando eu percebi que não só elas não têm lealdade, como elas são dependentes. Elas são eternas dependentes, elas ainda são dependentes dos homens, sempre foram dependentes dos homens e sempre vão ser dependentes dos homens. O que eu quero dizer com isso?
Geralmente, quando tu tá se relacionando com a mulher, quando tu é jovem, ela é jovem, abaixo dos 25 anos de idade, o cara acha que o relacionamento tá tranquilo, tá uma beleza, relacionamentozinho igualitário, cada um tem a sua casa, cada um paga suas contas, só saem para se divertir e tudo mais. Só que o que os caras esquecem é que, geralmente, essas mulheres, elas estão sendo sustentadas pelo pai, diretamente, recebendo uma grana dele todo mês, né, de forma voluntária, o pai quer sustentar a filha e tal. Ou o caso que é bem mais típico atualmente, conforme a gente pode ver a quantidade de mulher divorciada e mãe solteira, a guria está recebendo uma pensão alimentícia do pai. E a gente sabe que essa pensão alimentícia ela se estende geralmente até terminar a faculdade, que seria ali por volta dos 23, 24, 25 anos de idade. Ok, logo em seguida, a partir do momento que termina uma pensão alimentícia, termina uma ajuda do pai, termina uma bolsa da universidade, a mulher começa a trabalhar mesmo, ela não quer mudar o modus operandi dela. Ela não quer, agora eu vou ter que me sustentar mesmo. Não, geralmente a gente sabe o que acontece. Chega naquela fase da epifania, que é entre os 25 e 30 anos de idade, no qual a mulher magicamente ela decide que ela quer algo sério. Por que ela quer algo sério? Porque aquele sustento que ela estava recebendo, ou da instituição de ensino, ou do pai, voluntariamente ouvir a pensão alimentícia, acabou. E daí ela começa a querer pressionar para, não, agora eu tenho que arranjar um namoro sério, agora a gente tem que morar junto, agora eu quero saber aonde o nosso relacionamento está indo, entendeu? Mesmo que a mulher não queira ter filhos, porque o básico sempre foi, não, ela vai engravidar de um homem, ter filho com ele para obrigar ele a ficar cuidando dela e da criança o resto da vida. Mas nas mulheres atuais, mesmo que ela não queira ter filhos, ela quer engatilhar o quê? Uma união estável, certo? Ou talvez até um casamento no papel, não importa se tem separação de bens ou não tem separação de bens, a gente sabe que isso não faz diferença no final das contas depois quando vai ter um divórcio. Então ela passa a vida inteira ali, quando é criança e quando é jovem, sendo sustentada pelo pai, depois é sustentada por uma instituição de ensino, e quando é adulta é sustentada por um monte de subsídio de lei feminista e também de programas sociais assim exclusivos para as mulheres. E quando chega ali na fase de epifania, 25 a 30 anos, ela começa a querer engatilhar ali um namoro sério, uma união estável, um casamento, para colocar um outro cara para ficar sustentando ela. Então, esse foi meu breaking point, esses 2 pontos, por 2 razões. Porque, em primeiro lugar, se ela não tem lealdade, ela não vale um investimento pesado, não vale um compromisso sério para um relacionamento de longo prazo, porque ela não tem lealdade e ela pode abandonar o relacionamento a qualquer momento. E nisso eu quero dizer tanto investimento emocional quanto investimento financeiro. Se não tem lealdade, tu também não tem que ser leal. Só que daí, se elas não tivessem lealdade, mas elas fossem independentes, não teria problema, certo? Porque daí tu poderia passar o resto da tua vida tendo relacionamento de curta duração, certo? Relacionamento casual ou namoro curto de 1, 2 anos e tu tava seguro, porque tipo, ok, elas não têm lealdade, mas pelo menos elas se sustentam, entendeu? Então eu tô salvo, dá pra ter um monte de relacionamento aí igualitário no decorrer da tua vida. Só que daí eu percebi que não, elas além de não ter lealdade, elas são eternas dependentes. Porque se tu for analisar o que aconteceu, né? Geração Baby Boomer, elas pegavam, casavam, tinham filho, algumas eram donas de casa, outras não eram. Só que só nesse ato de casar e ter filho, elas garantiam provisão para o resto da vida. Tanto da pensão alimentícia para os filhos, quanto a pensão para ela de ex-esposa, caso se divorciasse. E se continuasse casada, continuava sendo sustentada pelo marido o resto da vida. Veio a geração Y, a quantidade de donas de casa diminuiu, né? E também geração X, XY, a quantidade de donas de casa diminuiu, certo? Elas entraram mais no mercado de trabalho nas universidades, só que continuaram usando o casamento e a reprodução e união estável para ficar extraindo recurso do cara e sendo sustentada por ele, seja diretamente ou seja através de pensão para os filhos. E agora a gente está chegando em geração Z e está seguindo a mesma coisa. Quer dizer, não importa qual é o tipo de arranjo ou qual é a geração em questão,
qual é o tipo de arranjo de casal, né, de relacionamento entre mulher ou arranjo de questão, não importa se é casamento com filhos, se é casamento sem filhos, se é relacionamento casual ou se é namoro, as mulheres sempre dão um jeito de tentar pressionar e forçar o cara a se tornar um provedor. Elas sempre querem ser dependentes. E a situação crucial que está rolando agora, né, aqui no Brasil, desde 2018, foi que o tal do Me Too começou a dar as caras aqui no Brasil e a gente está com essa panela de pressão cozinhando, que é simplesmente o fato do momento em que a maior parte das mulheres vão perceber que os homens atuais, assim, uma grande fatia deles, ou por decisão ou por simplesmente situação econômica, não querem casar, não querem ter filhos, certo? E também alguns até fizeram vasectomia, pode ser que falem isso para a mulher ou não falem. A hora que elas começarem a perceber isso, o que vai ter de mulher fazendo acusação de estupro, né, acusação falsa de estupro simplesmente para se vingar do cara, que é uma questão que eu já falei várias vezes no canal. Quer dizer, tu tá tendo um relacionamento casual com uma guria, ela tá ali na fase da epifania, ela quer que esse relacionamento se torne um namoro e depois se torne uma coisa mais séria, só que tu não quer. A hora que tu termina com ela, tu tá correndo o risco de tomar uma acusação. Porque ela vai querer ou extrair algum recurso de ti, que pode rolar um processinho, alguma coisa ali, né, de danos morais, etc. Ou ela pode simplesmente querer se vingar de ti. Porque, meu Deus, ela, entre aspas, desperdiçou o tempo dela em ti. Ou tu pode estar já num relacionamento já de namoro, só que no qual vocês nunca discutiram morar junto ou ter filhos, e daí ela decide não, que agora ela quer morar junto, quer ter uma união estável, casar e ter filhos, e tu tem que aceitar isso. Se tu não aceitar, novamente, é um risco, certo? Então são vários fatores, só que de uma forma bem simplificada, o meu breaking point foi isso. Foi perceber que elas não têm lealdade, se elas não têm lealdade, automaticamente elas não valem investimento emocional e financeiro de longo prazo, certo? Só que com o agravante de que elas são eternas dependentes, então além delas não terem lealdade, elas ainda querem que tu fique sustentando elas, só que elas ainda reservam o direito de abandonar o relacionamento a qualquer momento. Compreende? Abandonar o relacionamento de qualquer momento, e não só isso, elas querem que depois que o relacionamento termine, tu ainda sustente elas de alguma forma, temporariamente ou indefinidamente. Vê só como que é o negócio. Quer dizer, não só elas não têm lealdade, como elas acreditam que o tempo delas, quando elas estão contigo, é algo que tem que ser remunerado. Como eu já falei naquele vídeo antigo do Sindicato Bucetal, né? Pré-pago ou pós-pago. Ou tu vai chegar lá e ser aquele tradiconzinho e casar e sustentar ela e etc. já direto. Ou tu vai ser um cara mais igualitário que vai ficar tocando o relacionamento, cada um pagando as suas contas, igualitário, só que vai chegar uma hora que ela vai decidir que não, que agora tu tem que me sustentar, e ela vai tentar dar um jeito de te pressionar emocionalmente, socialmente, de qualquer forma fazer isso, e se tu não quiser sustentar ela, ela ainda vai tentar dar um jeito de te obrigar ou te pressionar legalmente a sustentar ela. Então simplesmente não justifica, não tem benefício. Eu acho que talvez até de uma forma bem resumida, é algo que a galera já discutiu bastante no Twitter, que é o seguinte, cara, 2020 o cara ainda quer mulher, mulher é coisa de masoquista, cara. Mulher é coisa de masoquista. De uma forma bem simplificada, isso não é uma coisa só dessa geração atual, isso é uma coisa que está rolando já desde as últimas 3, 4 gerações de mulheres. Elas não são mais agradáveis com os homens, porque antigamente elas tinham que ser, né? Elas dependiam diretamente dos homens ou do pai ou do marido, só que por causa do empoderamento, né, político e econômico delas, elas não dependem mais de homem, então elas não têm mais razão para ser agradável com homens. Veja bem, né? É como se elas só são agradáveis quando elas querem alguma coisa, mas é bem isso, mulher é isso. Como também nas últimas 3, 4 gerações, elas foram treinadas desde cedo a não fazer nada pelos homens e achar que elas não têm que fazer nada pelos homens. Quer dizer, basicamente, não só elas não são mais agradáveis, como elas já acham que não tem que fazer nada pelos homens, só que elas ainda acreditam que todos os homens têm que tratar elas bem pra caramba, e todos os homens são responsáveis pela proteção e pela provisão delas.
Mulher, no final das contas, é coisa de masoquista, cara. O cara tem que ser muito gado, muito baixa autoestima, muito com problema na cabeça pra ainda querer mulher nesse ponto.